Boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande voltar aqui para que nós possamos conversar mais um pouco a respeito desta obra que tem sido analisada aqui semana após semana, sempre com o propósito de nos ajudar a refletir. O tema de hoje é um dos temas que me parece dos mais tormentosos até para os espíritas. E, curiosamente, quando Neio Lúcio coloca a questão lá, naquele momento do encontro de Jesus ao lado dos seus seguidores, nós percebemos que o objetivo que ele tem é o de justamente nos despertar para a verdadeira caridade, que aqui é chamada de caridade desconhecida. A história é bastante simples, embora profunda no seu significado. Alguém que nós não sabemos quem é, não é identificado, tem um desafio que ele e muitas vezes nós não compreende, que vem a ser o desafio de praticar o bem. Praticar o bem. Ele experimenta uma sensação de impotência exatamente porque a ideia que nutria é de que fazer o bem para o próximo representa dispensar aquilo que o próximo precisa. Basta que nós olhemos à nossa volta e veremos as dificuldades materiais que as pessoas experimentam. Muitas vezes, até nós mesmos as experimentamos. E quando imaginamos o fazer o bem, nós então nos colocamos naquela posição cômoda de tentar dispensar aquilo que faz falta para as pessoas. A roupa, a comida, o abrigo, o remédio. O caminho mais rápido, mais fácil, exatamente porque não gera um comprometimento maior. Nós fazemos. Porém, voltamos para o sossego do nosso lar, para o ambiente que nos acolhe, para o conforto que temos. Até por descargo de consciência, fica fácil agir assim. Só que aquele camaradinha da história, ele tinha um problema muito mais sério. Ele não dispunha de recursos. E isso fica muito fácil de entender no contexto em que eles se encontravam, já que nós precisamos sempre voltar ao tempo na Palestina, naquela vida mantida por Jesus e os seus seguidores, que era uma vida paupérrima, paupérrima. Pescadores. Quem melhores condições detinha era o cobrador de impostos. Porém, os demais, não. Homens habituados ao trato da sobrevivência. Se pescavam, eventualmente tinham o que comer. E o lago lhes era favorável, mas às vezes, como a própria narrativa do texto dos evangelhos nos permite constatar, não havia a empregabilidade a não ser no campo, trabalhando na vinha, trabalhando em atividades difíceis que mal davam para o próprio sustento. Então imagina o convite ou a descoberta de que se tinha que fazer algo para alguém e não encontrar recursos materiais para fazê-lo. Muita gente, também hoje, passa pelo mesmo tipo de questionamento. Como eu posso fazer alguma coisa se eu não tenho para mim? Se não me sobram recursos, bens, para que eu possa, então, estender àquele que não tem o que lhe falta.
falta para mim. É curioso que aquela pessoa tinha encargos que necessariamente lhe colocavam dentro de uma perspectiva de completa impossibilidade de dar cumprimento ao que a narrativa diz era uma determinação do céu. Eu acredito que isto seja fruto de uma orientação de natureza religiosa, tomada mesmo como uma orientação superior. Ele era um sincero devoto da lei, então pressupunha alguém cumpridor dos compromissos, das obrigações, na forma como prescritas pela lei mosaica. E lá estava o partir, o amparar, o ajudar. O que fica muito difícil para quem tem, como diz a narrativa, filhos pequenos. Um lar que ele tinha a responsabilidade de cuidar. A caridade pública, aquela que eu digo é a mais fácil, a caridade material, para ele era impossível. E, felizmente, ele toma uma resolução que é uma resolução muito interessante. Ele resolve interpretar o sentido de fazer o bem de maneira diversa. De maneira diversa. O primeiro movimento que ele toma, e que é dificílimo, é o de diminuir, extinguir os seus pensamentos inferiores. Uma tarefa que, à primeira vista, pode parecer simples, mas não é. Não é mesmo. Temos uma dificuldade muito grande em deixar de pensar inferiormente. Nós dificilmente olhamos o lado bom das coisas. Nós nos apressamos a olhar o lado ruim, o lado menos elevado de qualquer situação. Ao receber um pensamento, ao gerá-lo de maneira inferior, ele se apressava em tentar eliminá-lo. Quando encontrava com pessoas que queriam falar o mal de alguém, e nós não precisamos sair de casa hoje para encontrar pessoas assim. Nas páginas das redes sociais, elas pululam. Estão aí a todo momento querendo criticar, censurar, derrubar. Ele adotava uma postura, longe das redes, talvez as da pesca, se o caso, e na convivência com os outros, de ser alguém cortês. Diante do lado menos digno de alguém, ele adotava a postura de destacar alguma coisa que fizesse bem, ou então calava-se, sem dar seguimento àquilo que faz a maledicência. Falar mal de alguém é algo que só ganha corpo porque encontra pessoas dispostas a também elas falarem mal daquela pessoa. E ele agia de maneira diversa. E como ele fazia isso? Recordando alguma virtude de quem estava ausente e era objeto do comentário. Olha como parece uma coisa simples, mas como a do pensamento é uma tarefa dificílima. Porque quando alguém nos fala um episódio triste envolvendo a vida de quem compartilha a trajetória conosco ou de quem conhecemos, muitas vezes nós ajudamos a colocar um pouco mais de fermento naquela massa
que é a massa da maledicência. E ela vai crescendo, vai crescendo. Um episódio infeliz, e quem de nós não tem episódios infelizes na existência, deve servir de lição, jamais de mecanismo de propagação. Diante daqueles que erram, como eu erro, a minha conduta precisa ser a da compreensão, a da aceitação. Se eu não posso ajudar, também não vou ser aquele que critica. Não vou ser aquele que esparrama, aumenta algo que é nocivo. Até por um mecanismo de defesa, penso eu, porque amanhã a situação pode me envolver e eu não gostaria, sinceramente, que as pessoas que não passam por aquilo que eu passo fizessem juízos a respeito do comportamento que eu devia ter adotado ou não. Porém, ele vai mais adiante, porque se encontrava alguém colérico, alguém que demonstrava a raiva, a ira, ele via aquela pessoa como uma pessoa doente, que precisava sim de tratamento. E o que fazia? Ele se recolhia no silêncio, não revidava. Não é a nossa postura. Vocês percebem como a lição é das lições mais difíceis que nós temos pela frente? Porque aqui, meus amigos, não há o descargo de consciência fácil e ilusório do dar do que nos sobra. Nós damos, infelizmente, do que nos sobra. Quem já trabalhou na tarefa de arrecadar doações sabe as doações que chegam. São risíveis. Tudo aquilo que o sujeito não quer na casa dele, porque está ocupando espaço, porque eventualmente não vai ser útil para nada, ele bate um telefonema lá para uma casa espírita e diz: vocês não querem vir buscar? Ele não quer gastar nem com o transporte. E lá vai o pessoal, porque se não for, imagina, eu quero contribuir e o centro não quer receber. E lá vai então alguém do centro, sem recursos também, porque as casas espíritas não têm caixas abarrotados, só de problemas daqueles que chegam para procurá-las. Mas vai até lá, recolhe a doação. Para fazer o quê? Olha, destinar à destruição. É já melhor levar dali para o posto de tratamento de lixo que não é lixo, porque é reciclável. Eu me lembro de alguém que se ofereceu, e eu conheço a pessoa, por isso não vou declinar nomes, para dar um aparelho de TV que ela gostaria fosse colocado na creche. E eu confesso que fiquei muito feliz mesmo. Imagina as crianças terem um aparelho de TV para poderem assistir a um vídeo, para eventualmente compartilharem um programa. Quando veio a notícia da parte dela, a TV não tem mais, não funciona. Espera, qual a razão de você doar? Não, quem sabe vocês consertam. Olha, eu tive a coragem, e isso talvez tenha me custado a amizade, de dizer para ele que aquilo era destinado ao lixo. Se ele quisesse contribuir, seria muito bem-vindo que ele primeiro consertasse o aparelho e depois doasse. E ele, com a sinceridade daquilo que pensava, me disse: bom, mas se eu consertar, eu vou usar. Ótimo. Então, não precisava doar. Não precisava doar. Né? A cada insulto que aquele homem ouvia, ele respondia de uma maneira a não reagir e tratava quem o ofendesse com a maior benevolência possível. Possível. Não caluniava, não reparava, não dava curso a ameaças da tranquilidade de ninguém, ninguém.
porque a sua conduta era a de alguém que olhava no sentido de compreender. Percebam a grande e verdadeira luta entre o bem e o mal. O mal que reside em nós. Porque quando a gente vai passando pelas várias condutas que aquele homem conseguiu vencer em si mesmo, nós descobrimos a dificuldade que é evoluir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos os outros nos fizessem, o bem, é uma tarefa muito difícil. É mais fácil apelar para a ideia da caridade de natureza material. Ela, pelo menos, nos tranquiliza aparentemente a consciência. Pode não nos conduzir a nada, mas ela nos tranquiliza a consciência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, naquela lição que todo mundo, quando revê, para e pensa, a da caridade moral e da caridade material, uma página belíssima da irmã Rosália, nós aprendemos exatamente a dificuldade que é praticar a caridade moral. Ela diz assim no texto que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É o nosso amigo. É o nosso amigo da narrativa. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. É ninguém diferente desse homem da narrativa de Neio Lúcio. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão raro, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal, proceder de outrem é caridade moral. Caridade moral. Foi isto o que fez aquele homem, a partir do momento em que constatou que não podia dispor de absolutamente nada para exercer a caridade material. É por isso que o título, A Caridade Desconhecida, está aí a nos chamar a atenção. Porque esta é uma caridade dificílima, complicadíssima. É um exercício que nós precisamos nos impor se efetivamente quisermos ser melhores. Nasceu, mas e se eu gosto de ajudar? Mas ninguém está dizendo o contrário. Quem pode, quem deve dispor, porque somos apenas mordomos dos bens que temos à nossa disposição, deve fazê-lo sim e com alegria. Não esperar queimar alguma coisa para depois doá-la, mas doá-la de maneira que seja útil para alguém.
Nós temos as nossas casas e não precisa sair longe de onde até estamos, no ambiente que estamos. Inúmeros bens que não nos são úteis. E por que não nos são úteis? Porque não estão em uso. O que caracteriza a utilidade é o uso. Nós não temos. Temos equipamentos que, se formos ligar, não funcionarão. Temos roupas que, se formos vestir, já não cabem mais no nosso manequim. Pares de sapato, nossa, que não vão ornar com aquilo que gostaríamos, mas estão lá. Esperando o quê? Esperando a nossa desencarnação e a nossa vinculação a eles. Porque onde está o tesouro, aí está o coração. Esse é o sentido até mais fácil. Desfazer-se, aliviar-se, agir como se nós estivéssemos, e aqui estamos mais uma vez, de passagem. De passagem. Mas é uma passagem com objetivo. Objetivo que o amigo da história de Irmão X acaba descobrindo quando sai daqui. Curiosamente, ao desencarnar, ele desencarna preocupado. Imagina que eu ouvi um recado que deveria exercer a caridade, deveria praticar o bem. Mas o meu bem, a minha caridade, foi voltada materialmente para aqueles que estavam ao meu lado, os meus filhos, a minha casa. Não dispunha de recursos para atender à necessidade, à dificuldade dos outros. Eu optei por um caminho equivocado, segundo o juízo dele. E é curioso porque, ao se aproximar daqueles que o acolhem na realidade espiritual, desalentado, receoso, ele acaba recebendo a coroação por haver cumprido e bem o papel que lhe trouxe a mais uma oportunidade reencarnatória. A historiazinha nos diz claramente que ele é reconhecido por ter lutado contra o mal, que existia em si mesmo e que o rodeava, ao qual ele não cedeu campo, a partir do momento em que, confiante, passou a agir da melhor maneira possível. Jesus dá uma instrução muito clara, muito clara. E Neio Lúcio aqui repete, colocando em Jesus o que os espíritos nos disseram no escrito, que também é o do Neio Lúcio, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Dá para distribuir o pão? Claro que dá. Muitas vezes ele mofa dentro dos armários da nossa casa. Dá para dar a cobertura? Certamente. Quantas roupas jazem mortas nas nossas gavetas, enquanto pessoas batem o queixo de frio nos dias em que a temperatura não é favorável a ninguém. É possível esclarecer alguém? Claro que é. Quantos livros nós compramos e não lemos? Quantos livros úteis nem foram abertos, mas estão perfilados numa prateleira à espera do quê? Então eu posso disseminar a instrução, posso ajudar a que não haja problemas entre as pessoas, mas, e aqui a beleza da frase de Jesus, não nos esqueçamos do combate metódico, com método, significa com clareza de propósito e sereno
contra o mal, em esforço diário. Diário. E nós sabemos disso. O detalhe é que a gente sabe disso. A batalha mais difícil é esta de vencer o mal que reside em nós. Em nós. A lição é belíssima, sabe? Daquelas lições que a gente lê, e me recordo dela da primeira vez que tive acesso, porque rapidamente a associei à mensagem da irmã Rosália, uma das mensagens que aqueles que me acompanham nos grupos de estudo, em exposições, sabem que eu sempre volto à mensagem da irmã Rosália, né? Até porque a irmã Rosália foi uma personagem que eu fui descobrir quem era e a identifiquei como a religiosa francesa no século XIX, que teve importância no trabalho caritativo desenvolvido na França, exatamente porque ela havia seguido as ideias presentes de Frederico Ozanam em relação a Vicente de Paulo. Então, é muito interessante essa associação toda, e ela sempre me vem. Eu consegui ter acesso a uma biografia dela, está em francês o texto, mas isso me deixou assim, muito feliz, porque eu consegui identificar a irmã Rosália. Eu queria saber quem é esse espírito que está aí, que parece que fala de coisas muito palpáveis. Ela viveu isso. Porém, ela viveu a caridade que não é a desconhecida. Ela viveu a caridade material. E quando na realidade espiritual, naqueles insights que o espírito tem de trazer uma mensagem usando as suas credenciais para nos despertar, ela vem até a sociedade parisiense e deixa a mensagem que eu acabei de fazer menção em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho, no ano de 1860. Ela deixa muito claro. Dá para fazer a caridade material? Claro que dá, nós sabemos disso. Porém, a evolução exige a caridade moral, aquela que não é fácil, porque pressupõe essa luta que esse nosso amigo travou no decorrer da existência toda. Não é a luta de um dia. São tantas frentes que nós nos sentimos, às vezes, impotentes. Mas aqui, diferentemente da impotência material, né? Porque nós não temos o recurso, nós não conseguimos buscar bens, embora os tenhamos, para aliviar as dores que visitam aqueles que nos cercam. A questão é só nossa. Porque não pensar, não dar curso à maledicência, exercer a compreensão daqueles que estão doentes pela raiva que exteriorizam, etc., é algo que só depende de nós. E aí está o desafio. Porém, como disse Jesus, é aí que está o progresso. É a batalha que nos torna melhores, que nos faz sair da reencarnação diferentemente do que nela ingressamos. Espíritos preparados para novos desafios. Acho que a gente tem bastante coisa para pensar no transcurso da semana, né? É bacana esse encontro do domingo, porque nos dá a chance de pegar um tesouro como este, de uma página de Neio Lúcio, e sair durante a semana dispostos a mudar o mundo. O mundo nasceu? Não. O nosso mundo interior. A maneira como agimos, aquilo que somos, que é o que efetivamente importa. Ok, Carlos? Acho que estou dentro do horário. Minha preocupação é nunca extrapolar o horário, né? De vez em quando vocês me veem olhar para o relógio aqui, é porque eu fico preocupado em extrapolar. A lição tem coisa aqui para chuchu, tá?
Mas isso acho que é o cerne dela. E o desafio. O desafio. Eu convidaria vocês, que têm acesso ao texto, para que voltassem lá naquele início, né? Onde começa com o parágrafo: assim é que passou a extinguir. Tá? Aquele grande parágrafo é um desafio enorme para todos nós. Muito bom, Nazil. Em nome de todos os nossos colegas aqui presentes e também em nome de todos os trabalhadores do Vicente de Paulo, agradecemos imensamente pela tua presença, pela reflexão, pelas provocações suas de sempre, sempre tão direto e provocando em nós a buscar no dia a dia a evolução, trabalhar dentro de nós aquilo que nós sabemos que precisamos, mas que muitas vezes precisamos dessas reflexões tão profundas e tão diretas. Muito, muito obrigado, Nazil. E vamos à nossa última parte do encontro de hoje, fazendo uma das formas mais simples de caridade, que é a oração. Então, convido a todos os amigos para acalmar o seu pensamento, o seu coração, e junto com o nosso Mestre Jesus, junto com Deus, nosso amado e querido Pai, possamos, na noite de hoje, lembrar daquelas pessoas que tiveram o papel de pai em nossas vidas, nos nossos pais, muitas vezes as nossas mães, exercendo também o papel de pai, os avós, que muitas vezes assumem esse papel em benefício de tantos e tantos amigos nessa jornada da vida, e que possamos lembrar dessas pessoas queridas em nossas vidas, com um sentimento muito profundo de gratidão. Gratidão por essas pessoas que dedicaram parte de suas vidas e fizeram o melhor que podiam para que nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos também atravessar essa jornada da vida, crescendo, se desenvolvendo e também buscando em nós, pouco a pouco, o nosso desenvolvimento e a nossa evolução positiva. E possamos mentalizar essas pessoas nesse momento, mesmo aquelas que já estão desencarnadas, ou aquelas que ainda estão conosco no plano material, que possamos, nesse momento, abraçá-las com um sentimento profundo de gratidão, de compreensão, de entendimento e de amor. Que possamos viver tudo aquilo que essas pessoas trouxeram no seu exemplo de vida, e possamos também, aqueles que têm a bênção de conduzir outras vidas, de serem exemplos para outras vidas, e receberam do nosso Pai alguns de seus filhos, para que tivessem a responsabilidade de guiar essas pessoas, esses nossos irmãos, também a fazerem o melhor que podem e a crescerem e se desenvolverem. Mas aproveitando a lição da noite e as reflexões tão profundas que o Nazil nos trouxe, eu gostaria que tivéssemos um sentimento também de gratidão, mas de compreensão por aqueles pais que muitas vezes cometeram erros ou não tiveram a elevação moral que nós gostaríamos que eles tivessem, e por algum motivo causaram dificuldades, mágoas em nossas vidas, e que possamos também, exercitando essa caridade verdadeira, possamos compreendê-los, que nós possamos entender que essas pessoas
presentes em nossas vidas ou ausentes em algumas situações, fizeram tudo aquilo que podiam e tudo aquilo que estava ao alcance delas nesse momento. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos essa noite. Agradecemos a todos esses ensinamentos e todos esses conhecimentos aqui colocados para nós. E que possamos aproveitar cada exemplo, cada provocação trazida na noite de hoje e possamos dia a dia exercitar também essa caridade verdadeira com os nossos familiares, com os nossos amigos e com todos aqueles que convivem conosco na jornada dessa vida. Agradecemos imensamente, Pai, e que tenhamos todos uma semana iluminada. Que assim seja. Mais uma vez agradeço ao Nazil, ao Anderson, ao Arlindo por estarem participando conosco e desejo a todos